Seja muito bem-vindo a mais um podcast. É sempre um prazer ter você aqui nos assistindo. E hoje vamos falar sobre um tema importantíssimo, novo, que muita gente desconhece, mas que é cada vez mais urgente que a gente tenha conhecimento, tenha propriedade, que é sobre cuidados paliativos. Você já ouviu falar nesse assunto? E para isso estou aqui hoje com a maravilhosa, incrível, minha amiga linda, Alessandra Macedo, médica paliativista, chefe de diversos serviços de cuidados paliativos, gente da melhor qualidade. E Ale, muito obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui hoje. É muito importante para mim estar gravando esse episódio e é maravilhoso ter você aqui, porque eu tenho extrema confiança e sei da sua competência e da sua paixão pelos cuidados paliativos. Se apresente para o nosso público, fale sobre você. Boa tarde, obrigada, Mai, estou muito feliz de estar aqui hoje. É sempre uma grande oportunidade, né, a gente poder falar um pouco sobre cuidados paliativos, que é uma temática que ainda carrega muitos preconceitos. Eu sou a Alessandra Macedo, como ela trouxe, sou médica clínica paliativista, estruturei um serviço de cuidados paliativos no SUS e coordeno esse serviço atualmente, tenho experiência em cuidados paliativos domiciliares, hospitalar, ambulatorial, e tanto no contexto de SUS como particular. Sou também diretora de comunicação da Academia Estadual de Cuidados Paliativos aqui de Pernambuco, recentemente criada. Me considero uma ativista na causa dos cuidados paliativos, como você bem sabe, né? E é um prazer imenso estar em ambientes como esse, que estão para disseminar a área, para mostrar de fato qual a importância, a relevância do tema. Perfeito, exatamente. E a medicina, a gente por muitas décadas, né, por muitas centenas de anos, a gente sempre falou em curar, 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 curar. E nós vivemos um mundo, um atual momento de mundo, onde as doenças crônicas dominaram, né, as principais causas de mortalidade, de morbidade. E aí a gente se vê diante de uma situação que a gente não fala mais de cura, né? A gente fala de controle, a gente fala de segmento. E o que fazer quando curar não é possível, né? Eu acho que os cuidados paliativos entram muito nesse contexto de cronicidade de doença, de aumento de expectativa de vida. E vamos começar a falar sobre isso, que eu já estou antecipando sem falar do começo e o pessoal vai ficar perdido. Então, para a gente começar do começo da história, o que são os cuidados paliativos? Que eu acho que tem muita gente que não sabe e tem muita gente que talvez tenha sido apresentada de uma forma inadequada, né? Já no hospital, já com o paciente numa situação muito complexa. Então, o que são os cuidados paliativos? Vamos começar daí. O conceito, para mim, é um dos mais importantes. Ainda é um conceito que não é pouco disseminado, poucos profissionais, inclusive de saúde, desconhecem, mas nada mais é do que você ofertar qualidade de vida a pacientes que têm condições que ameaçam a sua vida, né? Desde doenças crônicas, doenças degenerativas, e aí inclui não só, né, pacientes oncológicos, como pacientes com doenças cardiovasculares, pacientes que tiveram AVC, pacientes com doença renal crônica, já num processo de diálise. Então, assim, como é que a gente oferta qualidade de vida a esses pacientes? Controlando bem seus sintomas e enxergando o paciente de uma forma holística, né? Não só olhando para os aspectos físicos, mas também social, espiritual, né? E aí, assim, a gente já tem estudos que mostram, né, quando a gente fala de dor e aí pensa numa dor total, num sintoma total, que aspectos sociais mesmo, o sofrimento social, ele age nas mesmas áreas cerebrais que uma dor física, que um estímulo ali nociceptivo, causando as mesmas repercussões. Então, só para reforçar a importância aí da gente lidar não só com o aspecto físico, né, que é o pontapé inicial, principal, que a gente precisa
compreender e saber para poder chegar e abordar essas outras instâncias de sofrimento. E uma das coisas muito importantes também no conceito é a gente saber que a oferta não é só para o paciente, mas também para seus familiares, né, que ao estarem diante do seu familiar em sofrimento, com a doença ali que ameaça a sua vida, também recalculam as rotas de sua vida. Muitas vezes são momentos desafiadores, difíceis, e esse sofrimento abrange essa família. E para a gente fazer esse cuidado que é tão complexo, né, dentro do próprio conceito traz, não dá para ser feito só pelo médico. Há uma necessidade de uma equipe interdisciplinar para cuidar do paciente e da família como um todo, sabe? Exato. E outro ponto importante é qual seria o momento, né? Muita gente associa, eu acho que a principal imagem que as pessoas têm de cuidado paliativo é fim de vida, né? É quando não tem mais nada o que fazer. No hospital, quando se fala assim, o paciente está em cuidados paliativos, né? Não tem mais nada o que fazer por esse paciente. Isso é uma grande inverdade, porque existe uma gama de coisas para se fazer por aquele paciente, mesmo diante da terminalidade. Mas, diante desses pacientes em doença crônica, existe, assim, um momento que seria, o ideal é que comece com cuidados paliativos nesse momento aqui, e não na terminalidade. Qual seria esse momento? O que a gente orienta é que seja iniciado desde o diagnóstico das doenças, né? Então, desde o diagnóstico, há necessidade do acolhimento, do explicar prognóstico, se criar um vínculo ali com o paciente, com família, né? E que vai haver uma curva e que em algum momento, né, infelizmente, essa doença vai avançar, declinar, progredir. E aí, assim, mas não se recomenda desde o início que necessite de um especialista em cuidados paliativos, porque a gente não tem essa quantidade toda de profissionais para abarcar o número de pacientes com indicações. Se a gente for olhar hoje, os dados, 56 milhões de pessoas no mundo têm indicação de cuidados paliativos. Só no Brasil são 625 mil pessoas, né? Então, a gente não tem essa quantidade de especialista para dar conta. Então, você que é endocrinologista mesmo, precisa ter um conhecimento geral, básico, para você ofertar isso à família. Entende? Desde controlar sintoma, acolher, explicar prognóstico, que isso é responsabilidade de todo profissional, né? Médico e os outros profissionais de saúde também. E aí, com o passar do tempo, a gente vai fazendo terapia modificadora de doença com especialista, vai iniciando a abordagem paliativa, com o passar do tempo aumenta a carga de sintomas, com o avançar também da doença, com o declínio de funcionalidade, e o paciente vai se tornando, né, mais dependente de suporte, de cuidados, de rede de apoio, ele vai necessitando mais de uma abordagem mais especializada em cuidados paliativos, até chegar o momento ali da sua terminalidade, fase final e do óbito. E assim, a gente cuida do paciente e, no caso da família, até após a morte, a gente acompanha essa família, entende? Para dar suporte a esse processo, né? E tentar finalizar esse momento, esse ciclo. Eu acho que uma coisa bem importante também que vocês fazem é abordar com o próprio paciente, quando tem esse acompanhamento de longo prazo, de diretrizes de fim de vida, né? O que é que a gente vê, que já trabalhei em hospital, o que é que a gente vê muito em hospital? Pacientes que já tinham uma doença crônica, né, que não tinham esse conhecimento, não tinham esse acesso, e aí quando chega lá no final, né, depois de anos ali, tá lá o paciente no estado já de terminalidade, um paciente com a doença irreversível muitas vezes, e aí tá o familiar daquele paciente que nunca teve uma conversa nesse sentido, que nunca teve um profissional para acompanhar, tendo que tomar decisões de até quando investir, né? Até quando investir num procedimento invasivo que eu sei que não vai trazer nenhuma melhoria da condição de base do meu familiar, né? E o paciente fica naquela... É uma situação extremamente difícil, né? Meu Deus, o que é o melhor para ele, né? Então, eu acho que se você tem um acompanhamento prévio com um profissional, um paciente que tem uma doença neurodegenerativa, um Alzheimer, que em algum momento afeta a questão de tomada de decisão, né? Se esse paciente, enquanto ainda consciente e orientado no seu médico que o assiste, tem essa decisão de, para mim,
vida é até tal momento. Cheguei nesse momento, para mim não faz mais sentido, a gente não está falando em eutanásia aqui, né? A gente não está, para você entender o que nós estamos querendo dizer, não ficar confuso. Existe algo chamado eutanásia, que no Brasil é algo proibido, que é você ativamente ir lá e tirar a vida de uma pessoa, fazendo a substância, fazendo alguma coisa. Tem alguns países que permitem essa prática, né? Pacientes terminais, pacientes com dores extremas, pode ir lá e optar por fazer a eutanásia, no Brasil não é. Mas existe uma prática chamada distanásia, né, Ale, que também é uma prática médica, que é você estar prolongando a vida de pessoas à custa de sofrimento, à custa de procedimentos invasivos, desnecessários, que não vão trazer nenhum benefício em relação à condição de base daquele paciente, né? E é o que a gente vê muito nos hospitais, infelizmente, né? Assim, pacientes que já têm um grau avançadíssimo de doença, que não tem muitas vezes cognição mais nenhuma, né, que já tem uma qualidade de vida muito ruim, já todo invadido com traqueóstomo, com GTT, com diversos procedimentos, e já não interagem muitas vezes com ninguém da sua família e fica naquela de interna e vai para a UTI, invade, entra na diálise, reanima e não sei o quê. E esse paciente muitas vezes não teve essa oportunidade de dizer, ó, se eu chegar nessa terminalidade aqui, deixe minha vida seguir o curso natural dela, que é a morte, porque a morte vai chegar para todos nós, né? Então, acho que se fosse mais disseminado, e essa é a nossa intenção, é disseminar a existência dos cuidados, para que pelo menos aquele paciente que mais precisa, né, aquele que já tem uma doença, que já está no grau mais avançado, que sabe que em algum momento vai perder essa oportunidade de conversa com um profissional, consiga estabelecer dentro do seu núcleo familiar, por exemplo, e dar tranquilidade dos parentes, para os parentes, para saber tomar essa conduta junto com o profissional de saúde no momento que for necessário, né? Então, como é que vocês estabelecem com os doentes, com os pacientes de vocês, essa conversa em relação à terminalidade, até quando faz sentido, como é que funciona? Sim. E, primeiro que, assim, um dos grandes desafios é porque a distanásia é um valor cultural, social. Então, há uma necessidade educativa para a gente poder reconstruir isso, né? Então, ao longo do tempo, as pessoas morriam, a grande maioria, em casa. Aí, se a gente for olhar os estudos que a gente tem de evidência, a grande maioria, quando questionada hoje, ainda tem o desejo de morrer em casa. Mas não é o que ocorre. A grande maioria das pessoas morre em hospitais. E aí, a gente, quando vai lidar com esses momentos, quando eles são realizados de forma precoce, e a gente consegue ali se vincular ao paciente, à família, né, e com o tempo a gente ir passando, né, o prognóstico de doença, utilizando ferramentas ali prognósticas para identificar que momento de doença o paciente se encontra, é um cuidado precoce, terminal, fase final, ou já está num processo que a gente chama ativo de morte, que aí são dias ou horas para morrer. Mas é uma grande oportunidade quando a gente consegue abordar de forma precoce, porque a gente consegue identificar o valor de paciente. A gente comenta sobre, nesse processo deliberativo de tomada de decisões, há uma necessidade da gente caminhar com a necessidade da gente saber ali tecnicamente, né, qual o potencial de dano de se fazer ou não um tratamento, um procedimento. É um procedimento que vai ser potencialmente inapropriado, né, ou seja, que vai ali causar um risco de deixar o paciente numa situação maior de sofrimento, que pode não ser condizente com o que ele quer para ele. É um procedimento fútil, que são a minoria que ali você pode realizar, mas não vai atingir o efeito fisiológico. Mas a grande maioria dos procedimentos, eles caminham entre o potencialmente inapropriado, né? Ainda há uma chance do paciente retornar, mas retornar com a possibilidade de grande sofrimento. E aí, quando a gente dialoga com o paciente em família, é para entender valor do paciente. Não é para entregar a ele, você quer ser entubado, você quer ser reanimado. O paciente em família não tem competência técnica para decidir isso. O que a gente vai triar enquanto profissional é qual o valor. Olha, se você passar por um internamento, você tem uma insuficiência cardíaca grave, uma fração de ejeção reduzida, mesmo com terapia otimizada, vem ali reinternando, reinfectando, vem com sinalizadores de fim de vida. E aí, eu te digo que outro internamento
pode fazer com que você volte pior do que você está agora, dependendo de cuidados, acamado, dependente, e você traz para mim que isso não é condizente com o que você quer, né? Isso é decisão compartilhada. Você vê que isso não faz sentido e aí você faz o que a gente chama de um planejamento, PAC, que é o planejamento antecipado de cuidados. E também tem a possibilidade de realizar a diretiva antecipada de vontade, que faz parte desse planejamento de cuidar do paciente, mas aí traz mais detalhes de valores do que é que ele queria, com quem ele queria passar esse momento, aonde, que aí a gente tenta, porque às vezes não é possível, às vezes tem sintomas muito descompensados, que ou a família não dá conta de passar aquele processo ativo em casa e aí a gente pode necessitar de um acompanhamento hospitalar ou não tem via de medicação em domicílio e a gente precisa internar para poder controlar melhor o sintoma, né? Porque tem rotas para a morte, tem rotas tranquilas e já tem rotas que são mais dolorosas, em que tem um arsenal enorme de sintomas. Então, o grande desafio é de educação, né? Educar sociedade, por isso que é tão importante da gente estar aqui hoje. Educar os profissionais de saúde, até porque é de uma grande responsabilidade, né? Os profissionais de saúde, eles têm um dever ético de proporcionar, de ofertar cuidados paliativos, que nada mais é do que fazer uma adequação de cuidado. Você vai colocar numa balança o que é que tem, qual o risco, qual o benefício e se faz sentido para aquele paciente com aquela história, não levando em consideração só os aspectos biológicos, e sim os valores também, né? A medicina, ela está caminhando para a valoração do paciente, então a gente, enquanto profissional de saúde, tem que estar mais atento a isso, porque assim, quem paga o preço é o paciente, quem vai pagar o preço de um internamento, o custo, o sofrimento, né, de estar no hospital, de receber ali acesso, de estar toda hora fazendo exame de sangue, fazendo uma monitoração, aferições, é o paciente. E tem paciente que tem uma doença avançada e que chega a algum momento que ele diz, olha, eu não quero mais passar por isso, né, e é importante a gente respeitar ali a autonomia dele, né, e cuidar dele da melhor forma possível, né. A gente tem um trabalho grande em termos de, quando a gente define cuidados paliativos, não é um paciente que é para ser deixado de lado, pelo contrário, ele tem uma urgência maior no controle de sintoma, na valorização do hoje, do que é que faz sentido ainda, o que é que a gente pode fazer para o hoje ter sentido ainda para aquele paciente e para aquela família, a necessidade de um controle sintomático mais minucioso, né, e de abordagem dos outros aspectos ali do sofrimento. Então, sempre há muito ao que se fazer. E temos uma responsabilidade também social, porque assim, tanto em sistema suplementar de saúde como no SUS, né, a adequação de cuidados, ela é um grande caminho para a gente fazer uma realocação dos recursos, né, de forma mais sustentável. Exato. Porque distanásia é caro. E o que os estudos mostram é que quanto mais a gente gasta em dinheiro, em valores, menor é a percepção de cuidado do paciente e da família. Entende? Exato. Perfeito. E essa definição, essa conversa, traz até tranquilidade para a família, né? Porque a família entende que é o que o paciente quer, que ele fica feliz com isso e ela tem mais tranquilidade em tomar a decisão quando isso é passado para ela. Porque convenhamos que hoje, né, pouquíssimos médicos que estão à frente de evoluções em hospitais, né, que não são paliativistas, sabem abordar da melhor forma ou da forma correta. Então, muitas vezes, o que é que acontece? Você sabe muito bem disso. Está lá o paciente crítico, né? Às vezes, é um paciente que era até previamente saudável, que passa por um evento agudo, sei lá, uma VCH, de uma hora para outra, inesperadamente. Aí, se chega para um familiar que nunca ouviu falar em cuidados paliativos, que não tem noção do que está sendo perguntado, e pergunta, e aí? A gente tuba, né? É isso o quê? É grave? E já é um idoso? Já é isso? E aí, vai entubar? O que é que o paciente, o que é que o acompanhante vai falar? Claro, né? Faça o que tiver de ser feito, faça o melhor. Então, a abordagem muitas vezes é inadequada nesse ambiente hospitalar e às vezes cria uma certa repulsa, vamos dizer assim, dos cuidados paliativos no ambiente hospitalar, um certo trauma,
por uma forma realizada inadequada por profissionais não paliativistas, né? Então, é importante que a gente entenda que, na verdade, paliação não é isso, né? Não é feito dessa forma e que é muito mais amplo e é um cuidado muito mais amplo que envolve também essa questão familiar. E, Ale, quais são os principais mitos que, em relação a cuidados? Já falamos em alguns aqui, inclusive isso do hospital, mas quais seriam assim, os principais mitos que você encontra por aí relacionados a cuidados paliativos? E a gente tem algumas dificuldades no lidar, né? Principalmente medicações, né? O uso da morfina em cuidados paliativos, que a morfina é para fim de vida, que é para quem está morrendo, que morfina é para sedação, né? E a gente tem mitos também que dificultam o nosso trabalho, que é em relação a que quando a gente associa cuidados paliativos, o paciente ele vai a óbito mais rápido, mas não é isso que a gente vê. Exatamente. A gente tem estudos que mostram, né, que ele pode, quando a gente associa paralelamente a terapia modificadora, pode até aumentar tempo de sobrevida. E eu trabalho muito com o perfil de paciente neurológico, tanto em domicílio como também em contexto hospitalar. E o que a gente vê é que a proporcionalidade de cuidados, na verdade, ela às vezes até faz com que o paciente viva mais tempo, entende? Porque a gente esquece o risco que se tem ao se ofertar algumas terapias, o potencial de dano que se tem ao se ofertar. Isso, uma terapia, né? O risco de iatrogenia, e quanto mais vai passando e progredindo a doença, mais vai fragilizando o paciente, sabe? Então, o fato de nos chamarem num momento mais de fim de vida, já de processo ativo, né, às vezes corrobora aquela coisa que a paliação só chega quando, entre aspas, tá não nas tem... últimas. Está nas últimas, não tem mais nada a fazer. Então, isso acaba dificultando muito. É tanto que, muitas vezes, quando eu vou num parecer no interconsulta hospitalar, se a gente chega, às vezes, já se dizendo que é um profissional paliativista, né, muitas vezes isso já se torna ali uma barreira no lidar com o familiar. Então, quando eu já sei que é uma família que está com a dificuldade de aceitação, e a gente se questiona, como assim você não quer cuidados paliativos? Porque, veja, é uma abordagem que vai fazer você controlar melhor seus sintomas, você tem uma qualidade de vida melhor, eu vou respeitar teus valores, eu vou cuidar também de tua família, e essa abordagem pode até aumentar teu tempo de vida. Então, a gente se questiona, não tem como a gente não querer, né, cuidados paliativos. Agora, quando a gente associa só uma limitação de recursos, né, alguns até dizem de cuidado, mas... realmente, né, eu acho que os mitos estão mais voltados ao uso de medicação e a enxergar que a gente está ali para adiantar o tempo de vida, né, adiantar a morte do outro. Ou reduzir investimento em recursos. Isso, ou reduzir, né, tem familiares em muito sofrimento que trazem, não, eu quero que você faça tudo pelo meu parente. Né, e a gente está ali para fazer tudo mesmo por ele, mas tudo que seja proporcional. Tudo que ele aguente, né? Tolere e faça principalmente sentido, né, para o paciente e família. Nunca é fácil falar de algo que envolve terminalidade, né? É um termo que a gente não está pronto. A gente sai da faculdade sem estar pronto, né? A gente escuta muito pouco sobre isso na faculdade, estuda muito pouco. Na época que saímos, não existia uma disciplina de cuidados paliativos na faculdade. Eu espero que hoje a medicina já tenha se atualizado para isso, né? Mas nós não tínhamos esse contato. E a gente sai verde nessa abordagem, né? A gente sai verde em como abordar, sai verde em como lidar com os nossos sentimentos em relação àquilo, né? Sai completamente despreparado. E aí, realmente, ou você busca fora, né, uma especialização, hoje já tem residência médica ou algo do tipo, ou você vai continuar verde o resto da sua vida. Então, espero que hoje já tenha... Você está na área de ensino, né, possivelmente, então já temos, sim, cuidados paliativos, melhoramos, graças a Deus, mas é essa questão, acho que é muito cultural e a gente precisa ir quebrando esses preconceitos. E quais orientações, Ale, você daria para as pessoas que estão nos assistindo em relação a cuidados paliativos ou alguém que tem alguma doença crônica? O que é que você diria para eles?
Certo. E só para te responder um questionamento, né, já faz 2 anos que já é obrigatório nos cursos de medicina a cadeira de cuidados paliativos. A gente vem batalhando para tentar colocar também, não só no curso médico, mas em Em outras, outras sim. também especialidades, tá? Esse ano também saiu uma política nacional de cuidados paliativos, onde a gente vai ter recurso financeiro para a criação de equipes matriciais e equipes assistenciais Uhum. no contexto do SUS, Uhum. né, e equipes que abrangem não só médicos, mas enfermeiro, psicólogo, assistente social, minimamente, e para a realização de cuidado paliativo não só para adulto e idoso, mas também para criança. Então, isso vai ajudar muito a gente ter acesso e a gente estar em busca de melhorar esse cenário atual que a gente vive hoje. Mas, assim, a orientação que eu dou, né, depende do cenário que você esteja, né? Se a gente está no contexto do SUS, hoje a gente tem já serviços de cuidados paliativos aqui em Pernambuco, hospitais como Alfa, IMIP, Hospital do Câncer. Inicialmente, os serviços são mais voltados a áreas de oncologia, lá no Hospital Alfa, que é onde eu atuo, um dos hospitais que eu atuo. A gente inclui cuidados paliativos também não oncológico, que foi um grande ganho para o SUS. E temos 12 leitos em que a grande maioria dos leitos são regulados pela Secretaria Estadual. Então, qualquer urgência que o paciente chegar, né, se ele tiver num contexto já de terminalidade, tiver uma complexidade maior ali no cuidado, a família pode mesmo pedir, né, se tiver de fato o critério para o médico avaliar essa transferência para ser cuidado no nosso serviço. Pode também no posto de saúde discutir a temática com o médico que está acompanhando e pedir para ele encaminhar para um ambulatório. A gente também tem um ambulatório de cuidados paliativos gerais em que esse paciente via posto de saúde pode também chegar na gente, né? E eu acho que é aquele trabalho também de formiguinha, de você eu vi na televisão, na internet, sobre cuidados paliativos no podcast, e aí eu acho que minha mãe se inclui, meu filho, né? Como é que eu faço para ter acesso? Ou é aquela coisa, tá cutucando ali o profissional, né, de que precisa se atualizar, precisa ir atrás de estudar aquilo já para ofertar de alguma forma. E assim, essa política, ela vai ajudar muito nesse trabalho de educação, de matriciar equipes de unidades de saúde para lidar com esses perfis de pacientes. E no contexto do particular, né, existem diversos profissionais que você pode ter acesso de forma particular, e no sistema suplementar ainda é difícil, porque ainda precisa estar mais regulamentado pela ANS, entende? Então, já existe alguns hospitais que têm ou comissões de cuidados paliativos, ou parecerista, ou através de um geriatra que é paliativista, você consegue acesso, mas é importante de solicitar, porque dentro de ferramentas prognósticas que a gente utiliza, uma delas que é o SPICT-BR, já é validado em vários países, no Brasil desde 2016, um dos critérios lá no indicador geral é a solicitação do paciente ou da família pelos cuidados paliativos, entra até como um sinalizador e um indicador. Então, há uma necessidade, né, a família, quando tem ali o conhecimento e sabe que aquilo, né, é pertinente, faz sentido e é para melhoria, para o melhor cuidado possível com o paciente, ela pode ir atrás, né, de encontrar esse recurso, não necessariamente com um especialista, mas com um profissional também, um clínico geral ou especialista ali da sua área que tem a necessidade de entender bem, né, de prognóstico, e se não souber cuidados paliativos, começar a ir atrás, né? Pedir ajuda aos colegas, discutir, né? Maravilha, Ale, perfeito. Eu acho que nossa conversa está excelente, mas já nos encaminhando ali para o final, quais seriam as suas considerações finais para o público que nos assiste? E as considerações finais é que cuidados paliativos é um caminho que não tem mais volta, é um caminho para a sustentabilidade do sistema, é um caminho para valoração da vida, é um caminho para a gente estar reforçando e seguindo
nossa vida de um jeito que faz sentido. E para a gente lidar com uma área tão delicada e tão complexa, a gente precisa também estar bem, a gente precisa reforçar nosso autocuidado, a gente precisa olhar para os nossos lutos, né, as nossas perdas e poder tentar, né, lidar bem com elas para poder lidar com um momento tão delicado do outro, né? Então, uma coisa que eu gosto muito de fazer é de estimular as pessoas que estão próximas, né, a terem um conhecimento básico em cuidado paliativo, sabe, para ser disseminado, né, não só em ambientes de saúde, mas também hospitalares, mas também em ambientes na família. Conversem mais sobre a morte, né? A morte, apesar de ser um tabu ainda para a gente, ela precisa ser mais dialogada, né? Porque é algo que vai chegar, é uma certeza que todos nós temos, né? E como é que a gente vai querer que seja esse processo? O que é que faz mais sentido para a gente, entende? Isso vai ajudar muito a quando você não poder mais falar sobre si, sobre seus valores, né? Seus familiares terem mais tranquilidade ali naquela tomada de decisões, entende? Então, isso ajuda muito. E se cuidar, né? A gente precisa, em primeiro lugar, se olhar, se cuidar para lidar com algo tão delicado, tão complexo, né? E que, assim, é um direito das pessoas, né? E é um dever ético de você, enquanto profissional, de ofertar. E hoje a gente já tem mais recursos para isso, né? Hoje a internet ajuda muito a gente a se aproximar, né? Então, vão atrás de se educar, de aprender, né? De dialogar. Os colegas especialistas em cuidados paliativos, eles tendem a ser colegas que gostam de fomentar, de ser ativista, de levar isso para outros ambientes. Não conheço um que não tem amor à causa. Exatamente. É uma galera bem apaixonada, geralmente são bem Exatamente. apaixonados, é verdade. Mas justamente isso, a gente tem que deixar de ter medo, né? É um dia que vai chegar para todos nós e que a gente consiga falar mais abertamente, conversar dentro de casa e ter essa ciência de que pode ser menos doloroso o processo, né? Para todos os envolvidos. Então, vamos buscar ajuda, vamos conversar mais dentro de casa e ficar mais perto de quem a gente ama, né? Para quando chegar o dia, né, que vai chegar para todos nós, que a gente tem a dor da saudade, mas não tem a dor do arrependimento, né? Eu acho que uma das maiores dores que a gente vê em hospital é quando a família ali está sofrendo, além da saudade, do arrependimento, da distância, do que não foi dito, do perdão que não teve. Então, que a gente, além de conversar sobre morte, a gente também esteja perto, esteja próximo, principalmente daquele paciente que já está mais adoentado, aquele familiar, né, que já está mais adoentado, que já está mais sensível em relação à saúde, né, estar perto, olhar, não deixar de se cuidar também, porque o cuidador adoece, né, mas para quando chegar o dia, a gente consiga sentir uma dor mais limpa no sentido de ser unicamente dessa saudade, né, e buscar profissionais para ajudar nesse processo, que não é fácil, mas com apoio tudo fica menos difícil, né? Com o apoio certo, com o apoio ideal, tudo fica menos difícil. Isso, e uma coisa importante é que cuidados paliativos, eles podem e devem ser realizados em qualquer cenário. Você não precisa estar lá numa enfermaria especializada, como a que eu faço parte, para ofertar um cuidado Pode adequado. Pode ser em casa, pode né? ser... Realize, oferte no cenário que você tiver, vá atrás de ferramentas de comunicação, né? Comunicação é uma grande ferramenta que você pode utilizar, né, quando não violenta, quando compassiva. É uma grande ferramenta para você cuidar do outro. Então, aquele olho no olho, o toque quando permitido, entende? O puxar ali a família, o paciente para um lugar mais silencioso. A oração. Exato, né? Usar ferramentas, né, de espiritualidade, que podem ser ferramentas religiosas no lidar, compreender que muitas vezes os familiares e pacientes estão passando por um momento mais difícil da vida deles e olhar, né, muitas vezes para aquelas manifestações que eles trazem como isso é uma manifestação de sofrimento. Isso não é contra mim, né? Aquela história, não leva para o teu coração. Muitas vezes é uma expressão de sofrimento, é alguém que está gritando por ajuda, por acolhimento, e que nós, enquanto profissional de saúde que escolheu estar ali, precisa
estar atento a esses sinais de que o outro precisa ser cuidado, né? E de se ver também, eu aguento, eu tolero lidar com aquilo, porque às vezes... É para mim, né? Aquilo Talvez é para não mim, seja. porque eu estou bem hoje para lidar com aquilo, porque às Uhum. vezes aquilo lembra a morte da nossa mãe, É. né? Do nosso filho, do nosso Exato. avô, e às vezes eu não estou me sentindo preparada, então chama ajuda, É. né? Cuidado com frases simpáticas, né? E às vezes, se não souber o que falar, é melhor se calar, Silencia. Um silencia. toque, um abraço fala muito, um olhar fala muito, Eu sinto né? muito, também não queria que fosse assim. Estou tentando fazer o melhor por você, a gente está aqui para caminhar junto. São coisas que ajudam muito. E, ao passar por momentos Sim. ao lidar com momentos tão difíceis da vida do outro, sabe? Perfeito. Eu sabia que seria maravilhoso. Eu não esperaria menos de você do que um podcast maravilhoso. Ale, muito obrigada pelo nosso episódio, pela conversa. Muito obrigada a você que nos assiste. Espero que tenha sido especial, porque eu sei que esse tema é. E assine o canal, nos siga aí nas plataformas e não deixe de assistir o próximo episódio.